Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar um processo, né? Um processo, a gente pode até dizer que ele é físico-químico dentro de uma visão e regulação da descontração que um corpo assente ao ser um denominador comum de recepção, né? Ou seja, um destaque para colocado em recepção de uma mensagem, de uma informação. Então, tá vendo esse prefixo informa ação. Então, esse dado in, o que significa esse in? Esse in é como se a gente tivesse uma descida mediante ao ângulo da forma que vai emitir uma ação para o núcleo central dessa forma. Ou seja, o núcleo que compele dessa barra de acessibilidade, o despartilhamento, né? É aquela propriedade distributiva da sensação por é, por razão desse informa. Só que cada tipo de informante tem uma certa tendência ao informar. E essa tendência é um agravamento de timbre, né? Vou dar um exemplo. A tendência do agravamento de timbre de um agente que opera circuitivamente para ser um informante de linguagem jornalística, dependendo do veículo que ele trabalha emitindo, ele vai ter uma lança de definição sobre essa essa associação, né? E dependendo do número de vezes que ele trabalhar e do número de pessoas que conciliar esse trabalho com com esse gênero textual, vai haver um efeito social, um efeito de desinformar e reaver sentido para essa definição, né? Então, a linguagem jornalística ela sofre uma modelação e isso fica sendo circuitivamente constatada pela nossa tendência de admitir saber. Nós não sabemos, mas sobre o reflexo do nosso descomportamento, a gente começa a avisar: olha, eu descomporto assim por conta desse cara aqui, ó, dessa forma aqui. E que forma é essa? Ah, essa forma aqui está entre essa e essa, então ela está mais para A, então é. Ah, essa aqui é do jornalismo. Aí você faz de novo essa conta. Ah, não, essa aqui é de jornalismo. E aí, esse de novo, esse de novo, esse de novo, te coloca a descontar, a descontrair, a modular a sua organização frente a esse bloco de contração circuitiva sobre esse timbre que sofreu uma reorganização para o sentido social. Não sei se é homenagem, se é sacrifício, só sei que a gente tendencia a usar muito esse partido de associação, né? Essa chave cognitiva onde existe uma localização de segura e uma localização de entrar e movimentar, né? Ou seja, existe a forma de estar sobre
ereção em uma razão, né? Então, esse esse instrumento aqui, ó, o crucifixo, ele emite a ideia associativa de alguém que está em fixação, está em concentração sobre algo, principalmente um diálogo, porque o diálogo ele acessa o organismo, fazendo com que ele se descontraia em função da emissão, do emissor, da emissora, e consiga recepcionar sobre uma informação. Esse instrumento aqui nos consegue desenvolver variações de informações graças ao movimento de formas, né? De formas que a gente pode operar com esse instrumento. Ele pode se tornar tanto um compasso, quanto uma régua, quanto um medidor de ângulos, eu esqueci o nome da régua. Então é uma coisa mais ou menos assim. Então esse aqui é o esqueleto de basicamente todo tipo de organização que a gente faz com um plano. Porque isso aqui é um instrumento que constrói subplanos de medidas de equilíbrio. E todo desequilíbrio é uma informação, né? É uma informação que precisa de apurar reação para que ocorra dentro desse estado o complemento dessa metade e forme-se um plano onde vai estar sobre equilíbrio em uma dimensão das matérias, né? E essas dimensões estão por aí, são linhas de acessos comunicativos, visuais, biológicos e dentre várias substâncias nessas dimensões, nós vamos tentando fazer essa regência e essa regência vai se mostrando suas utilidades a partir dos efeitos constatados na saúde do bem-estar das pessoas, né? Então, não é sem motivo algum que a gente pratica isso. É muito motivado, né? É motivado, bastante motivado, né? Para ser sincero. E uma coisa que está na linha da descrição dessa motivação são os verbos. E a gente já viu aqui no canal como as classificações dos verbos operam, né? É claro que tem muito aprofundamento, o aprofundamento sobre isso não acaba, só está no começo ainda dessas partilhas, até porque elas, elas sofrem modificações terminológicas para eventuais formas e elas acabam tomando o lugar das primitivas e os determinadas funções de modificações que elas recebem para estar servindo uma operação e sustentando terminologicamente o sentido em comum de um emprego, lapida, né? Cria uma certa superfície de atrito mais tangencial ao emprego, na imagem do serviço, e modifica, né? Faz o processamento desses verbos que a gente pode até colocar como primitivos, né? Verbos. Só que nessa linha de verbos primitivos, a gente tem várias classes de verbos primitivos. Por que eles são primitivos? Porque eles moram no português. Eles podem fazer funções em outros
locais. Só que à medida que eles vão fazendo funções em outros locais, eles vão sendo transformados, eles se transportam e desinformam para se desinformar sobre a atividade verbal ou substancial ou adjetival daquele emprego, né? E até mesmo isso acontece por vários tipos de comemorações de organizações em função de crer e estar no cumprimento certo. É o mesmo sentido de um jornalista desinformando sua certeza de crer no seu timbre e na sua homenagem de estar desimportado por assumir função emissora de processos jornalísticos, né? E aí dentro dessa cadeia existem variações que são dentro desse campo, né? Então, como se a gente tivesse um compositor e um campo emissor que está sobre variações que são bem listadas nesse campo, né? Então, é como se a gente tivesse essa tendência de, quando a gente for passar em um detector de homenagens, a gente vai ser considerado um homenageante, né? Então, se eu pegar esse jornalista e colocar ele num detector de jornal, naqueles que dizem em busca impressões de uma transformação terminológica de timbres e associações de valores por passagem de veículo em tempo, a gente vai detectar sim sinal de positivo, sinal de capacitor, né? Bom, então, dentro de todos esses sentidos falados até então, a gente tem nenhuma emissão de, de mensagem, a gente tem o fluxo na mente, né, de quem recebe essa mensagem. Então, se eu estou mandando uma mensagem para você, então você vai ter um fluxo na mente por se por tombar a sua mente sobre essa recepção dessa mensagem. E eu tenho todos esses elementos para desconfigurar você nesses instantes em que a gente está junto aqui no vídeo, né? Então, esse fluxo na mente, ele é um processo que o seu corpo se desorganiza em um dado tempo para tomar de crédito das contas que eu estou fazendo uma resolução de versão dessa conta. Apesar de existirem vários tipos de resoluções, dentro do mecanismo sistêmico e lógico que você ampara nesse discurso precisar de assistir esse filme ou de me julgar, você busca uma resolução. Só que graças a tempo e as gravações dessas versões de discutir consigo mesmo, você pode melhorar essa resolução com o passar dos pensamentos, das contas desses rendimentos de associações para com esses valores. Um, um status que ocorre nesse fluxo é, por exemplo, quando a gente acessa um banheiro, geralmente a gente precisa, sobre acesso, dizer que ele está ocupado. Eu entro no banheiro e eu preciso de fechar a porta para que outra pessoa não entre com chave, ou indicar em uma placa, ou fazer várias coisas, várias configurações nesse espaço e nesse tempo, para que ninguém acesse esse espaço quando eu estiver acessando e cause uma descontração que dificulte eu
ou o agente a realizar as operações nesse dado ambiente, nesse dado contexto, né? No caso, a gente está citando o banheiro, algo que é super importante, mas poderiam ser diversos casos, principalmente nos trabalhos, e hoje em dia a gente pode falar nos trabalhos tecnológicos, nas redes sociais, nas redes, nos algoritmos de processamentos de inserções de dados. Tá, então a gente insere um dado e dentro dessa inserção a gente precisa da recepção sensitiva para a gente interpretar se a nossa emissão foi paralelamente sentida como a gente quis. Então, quando eu informo alguém, eu preciso da reação desse alguém. Nesse caso, a reação que eu estou obtendo é de uma parte minha que se preocupa em olhar para a recepção da câmera, da webcam. Mas você geralmente, quando comunica no meio social, você tem a mensagem imersiva do receptor a qual você emite mensagem. Então, existe todo esse processo. E quando a gente está nessa janela de tempo, né, dando fundamento para aquilo que está acontecendo, né, ou aquilo que aconteceu após uma mensagem, a gente tem uma forma, né, de denominar isso, né, é a mensagem, que é uma forma que é bem genérica. Na verdade, ela tem é como se fosse essa mensagem, acender uma luz, é um sinal de verde, de amarelo ou de vermelho para essa mensagem. Então, quando eu estou falando com você e eu termino minha oração, eu olho para você e vejo a sua expressão e vejo se está amarelo, se está vermelho ou se está verde. Entendeu? É mais ou menos um semáforo mesmo. E hoje a gente vai aprender, vai falar aqui sobre esses semáforos que são adequalizados para o sentido do trabalho linguístico, do trabalho semântico, do trabalho de português. E você tem acesso muito a eles e acredita muito no seu poder de acesso porque você vive ou nasceu numa época em que isso já estava muito bem colocado e determinado por resolução e reutilização dessas resoluções. A gente pode dizer que é certo, que é correto, é sensitivo, porque a gente sacrificou para isso. Mas se a gente for em outras sociedades, começar a interpretar e diferenciar outros valores, a gente vai ver que tudo pode mudar desses esquemas de semáforos, né? No entanto, essas reações elas estão em um campo preciso, um campo de organismos sobre suporte de recepção de mensagens, de lógicas, né, sobre um determinado tempo. Então, existe essa eficiência, né? A eficiência quântica de um organismo receber sobre um determinado tempo, né, uma determinada composição, informações e suportar logicamente essa informação. A gente está falando de formas nominais, né? E essas formas nominais elas são um conteúdo da classe de verbos, né? A gente vai ver como que essas formas nominais dizem ao verbo das reações. Reações, a gente sempre reage a uma ação. E uma ação, ela sempre emite um verbo.
Então, se alguém fala alguma coisa para você, não importa o que seja falado, é dado a esperança de que se você é o receptor dessa mensagem, você vai demonstrar a recepção por um verbo que se mostra na carne, né? E aí esse verbo ele vai ter a sua possessão verbal, né? Não é essa possessão demoníaca, possessão verbal, e vai agir sobre essa possessão. Por que que muitas pessoas agem no automático? Não é possessão demoníaca, é uma possessão verbal por organização e, é, e imitação de climas. Muitas das vezes o nosso organismo está super cansado, mas ainda deseja viver ou responder à vida. E aí é que mora o mistério. Por mais que a gente não tenha uma resolução tão confortável para a resposta, graças à energia que a gente tem no dado momento, a gente vai e reage porque a gente reage sem contar muito. A gente reage no automático. E aí você se pega pensando, uai, mas que timbre de voz é esse que eu emiti? Não tem nenhuma qualidade desse processo de transições verbais de informação. É porque você não estava com energia suficiente, né? Então você pode falar uma voz mais grossa ou uma voz mais fina, porque você não tem, você ficou faltando uma certa energia, mas você ainda quis mostrar um desimpulso de versão dessa mensagem, né? Uma reação. Então, tem os níveis de reações também sobre esses verbos, né? Sobre essas oportunidades de passagem desses semáforos. Então, vamos lá, vamos entrar nesse estudo das formas nominais. Então, por que eu trouxe para nós aqui, ó, essa analogia, formas? Porque realmente o português ele é um plano de desinformar, né? E esse plano de desinformar, ele se pega muito sobre os planos materiais, sobre superfícies, sobre áreas de registrar pressões lógicas. Então, nós sempre emitimos mensagens com critérios de expressões lógicas. Não é à toa que a gente sempre espera uma reação de expressão lógica sobre a mensagem que a gente transcreve, emite. Então a gente tem essas formas, né? E nós desinformamos aos seres, né? É isso que formas aderem, né? Formas de e aí a gente pega esse aqui, ó, nome, nice. Esse in, ele refere ao non. O non é o impulso da transação da mensagem, né? Que vai ser somada. Então é como se a gente tivesse realmente aqui um êmbolo, né? E nesse êmbolo a gente fosse injecionar a mensagem e ela fosse, ó, entrar para dentro de você e causar uma reação, ó. Então a gente tem essas reações causadas pelos ins. In, nice. Se a gente colocar aqui o sim, o S, né, o non, fazer o non ficar o sim, então se você está no vermelho, né, você está marcando aqui vermelho. E se a gente colocar, fazer mudar para sim, fazer esse arco aqui, ó, para verde, né, você vai fazer um sim, né, aqui, ó. Você vai pular daqui,
Vai passar por cá e vai vir para cá. Sim. Quem viu essa? Sim. Sinais. E esses sinais é para passar. Acelerar. Porque se a gente está no trânsito, a gente não pode parar, não é mesmo? Se a gente para e espera muito, o emissor ele fica sem jeito, porque ele está configurado a isso. O emissor ele se faz de plano de veicular informação. E aí a gente pega o IN aqui, ó. Esse cadeado aqui, ó. Ok? E aí nesse cadeado, se você não acelerar, quando esse sinal der sim, você vai, de certa forma lógica, ser um agente que atrapalha o trânsito. Ou um agente que não sabe dirigir direito. Vai ter que ir para a escola de trânsito, né? Então a gente tem mais ou menos essas questões de construção desse universo do português, né? O condensado do final da mente. Então, quando a gente é, tem um emissor, o emissor aqui, ó. E esse emissor vai fazer com que você diz sobre essa química aqui, ó. Química mecânica sonora. Vai fazer com que você pulse sobre esse reagente aqui, ó. Esse conjunto de reagente, né? A química mais o emissor. E aí esse pulso vai levar você, ó, mais mensagem, emitir uma imagem. E a imagem vai fazer isso aqui com você, ó. Vai elevar vai elevar isso e vai fazer uma máscara de conter esse valor associativo. Então, quem é você? Você é o agente neutro, o agente parado por sinal ou por sinal de alguém informando, ou você é um verde de reação à informação, né? Quem é você? E aí esse quem é você condensa todas as possibilidades para três: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou vermelho, verde e amarelo. Sim, não. Sim, não. Ok? E aí a gente tem esses sinais na vida, né? Esses sinais na vida, sinais. E aí com base nesses sinais sim ou não, a gente vai aprendendo a escolher. Escolher. Ok? Escolher o quê? A nossa forma de obedecer. Mas existe uma comunidade que nos ajuda a escolher. Então, escolher. Por que ajuda a escolher? Porque dentro dessa sociedade é previsto a melhor forma ou a forma padrão. Por que não é a melhor ou nem a pior? É a padrão. Porque a padrão, dentro de um universo, ela sempre está no meio do verso. No meio do verso.
Então esse verso ele pode ter a área, a forma, tamanho, forma, padrão, timbre, padrão. Ou seja, pode ter todas os cortes possíveis, os, as formas, né, possíveis, mas ela precisa estar no meio do verso, a gente, né? Por quê? Porque no meio do verso mora o maior equilíbrio. Mora o equilíbrio sem obstáculo. Então, a gente sempre considera a busca por um meio, porque o meio é o equilíbrio sem obstáculo. Nesse meio aqui, você pode sim ser um agente automático, ou seja, um agente que vai emitir uma mensagem, um desimpulso, né, com o que der. Sabe aquela história, como é que você vai fazer o almoço hoje? Eu vou fazer com o que tem, com o que der. Eu não vou me desconfigurar, eu vou ficar no meio do que der, no meio do verso. E a sociedade adora isso porque isso é o elemento que mais ajuda a sociedade a se, é, se estar, né? Se gerar, né? Se associar. As formas nominais dos verbos são três. A gente tem um infinitivo, o gerúndio, gerundio e o particípio. Particípio. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar o papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios, e sozinhas não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais. Então a gente tem que desempenha papel de substantivos, adjetivos e advérbios. E sozinhas não são nada. Não sinalizam nada, né? O infinitivo expressa a ação em si. Infinitivo, ação em si. Gerúndio expressa o processo de ação, acordando, agradecendo, expressando, sorrindo, unindo. Então, a ação em si, o processo da ação. E o participo expressa o resultado da ação. Resultado da ação. Então vamos pegar aqui, ó. Acordar, acordando, acordado. Infinitivo. Acordar, gerúndio. Estou acordando. Então, ó, se acordar, acordando e participo. Resultado da ação. Acordado. Acordado. Percebem que se está acordado, ele está relativamente no verde, né? Se está acordando, ele está no amarelo. E se ele está sobre o acordo de parar, ele vai acordar, né? Ele vai parar, acordar. Vermelho. Com, com,
percebe que realmente tem esse fluxo de ideia? Tem essa associação? Aqui, ó, vermelho e o verde. Então, é basicamente isso, né? Só que quando a gente tem muitos processos, muitas frases, aí que o jogo vai ganhando corpo ou dificuldade de descorportar a ação, né? Então, ora, o trânsito, o semáforo, evita acidente. Então, por que ocorre acidente? Ué, por que ocorre acidente? Por conta da demanda, né? Então, essa demanda, como ela é uma demanda que é a própria palavra diz demanda, né? Então a gente tem um universo de realiza de divisões, né? Vamos pôr assim, ó. Você tem um universo de divisões. E aí, dentro de cada divisões dessas, né, e dentro de cada tipo de agente em universo, existe um foco. E aí esse foco, ele vai sendo dimensionado, né? E vai ganhando rima de ver, ou seja, de converter. Converter. E aí essa rima, ela vai sendo acessória para a pessoa. Só que quando o universo manda rimar diferente, e aí diferente, de forma que o modo da demanda não esperava, acontece um susto e esse Jesus, no susto, ele sofre acidente. Eu uso essa paralelo por conta aqui, ó, do susto, né? E dessa relação. Então existe esses momentos cegos, né? De cegos. Né? Então a gente geralmente fala que é o ego. É o ego. O ego é mais ou menos assim. Ele é um campo harmônico de ir. Ir representa sentimento. E sentimento é embalado pelas rimas dentro da física e até mesmo da química, sabe? Porque até que a gente chega no potencial de sentir, a química observa a despolarização, o fenômeno de ir ao sentimento, o ego. Sim, não, né? Aquela questão lá. Bom, e aí a gente tem sempre essa parada assim, ó. Sim, sim, não. Não, sim. E se a pessoa ela não consegue sustentar o susto, né? Ou seja, fazer na tentativa entre o momento susto uma adequação e conexão, ela desprende do susto, ela cai da cruz. Cai da cruz. Entendeu? Se ela não, ó, no susto, se ela não consegue sustentar sus T. E aí a gente tem esse momento susto, né? Esse dado. Se ela não consegue voltar no tempo e tentar, olha só, fazer essa volta aqui, ó, e tentar fazer a conexão com a operação,
e desviar, ela acaba acidentando. A mesma coisa acontece e acontece o tempo todo, viu? Na leitura, na comunicação. E acontece o tempo todo, cara. E o tempo todo mesmo. As pessoas, elas estão muito... Elas conseguem dirigir mais com mais atenção do que ler. Isso eu garanto para vocês. Por quê? O tempo todo acontece acidentificações nesses processos. Por conta de falta de educação na leitura. E aí o que acontece com isso? O acidente ele vai se tornando grave. Por quê? Porque a pessoa ela passa 1 hora lendo, mas acaba que ela não chega a leitura alguma, né? A lugar algum. Eu afirmo isso porque realmente é um processo de indexação. E esse processo de indexação sobre essas transações organológicas, porque olha só, ler é uma transação organológica. A gente tem a matéria lida, e aí dentro dessa matéria lida existe o processo de aqui, ó, de esse ó, encontrar razão. E razão, ela é sempre uma imagem. E muitas pessoas não conseguem imaginar sobre o conteúdo que lê porque não tem forte associativo para isso. Então, o que é um forte? São funções de obediência e transdução de sinal. Ou seja, aquilo que está aqui, ó, precisa de entrar aqui e formar imagens. Então a gente precisa de álbuns para fazer rotações e composições ensinatórias, né, ensinativas. E é muito difícil isso. Não é à toa que eu tenho um canal e esse canal é um treino que me ajuda a isso, né? A arrecadar imagens para álbum, rotações, descompilar, né? E fazer essas transduções ensinativas. Porque é muito difícil, dentro da facilitação que a gente tem, buscar ser um agente que procura um trabalho, né, sobre isso, sobre essa demanda. E é algo que é muito importante, né? Então vamos lá, vamos ver aqui o infinitivo, o sinal vermelho. Aquilo que acontece em si. O infinitivo ele pode ser pessoal ou impessoal. O infinitivo impessoal não se refere a nenhuma pessoa, de modo que simplesmente manifesta a ação e algumas vezes pode ter valor de substantivo. Exemplo: ajudar é a melhor forma de gratidão. Rir é o melhor remédio. Ele tem um falar horrível. O infinitivo pessoal pode ser flexionado ou não flexionado. Exemplos: ouvi-os levantarem devagarinho. Infinitivo pessoal flexionado. Levantar, levantarem. Unirem esforços em que têm de fazer. Infinitivo pessoal: unir em
unirem. Infinitivo pessoal flexionado. Amanhã vamos descansar. Infinitivo pessoal não flexionado. Descansarem. Amanhã eles vão descansar. Não, enfim, não flexionado. Então, é descansar. Então, é alguma coisa que está meio que presa, né? Presa no acontecimento. Presa no acontecido. Se você falar com alguma pessoa, aconteceu, e aí ela vai lá e prende esse acontecido e fica pensando sobre esse acontecido. E se você não der tempo para ela pensar e falar outra coisa que aconteceu, você vai fazer alguma coisa assim, ó. E aí, ó, essa coisa assim, ó, ela vai precisar de contrair essa coisa para ser receptível a você, a essa mensagem, né? Então, ó. Tô sofrendo aqui processo de... Ixi. Ela vai contrair essa mensagem e vai acabar sendo empurrada a outra, né? E aí ela vai ficar suspensa assim, ó. Ela vai ficar pesada no processo de associação. Então, tipo assim, você fala uma coisa e ela vai pro infinitivo, né? E aí depois você fala outra coisa que está no gerúndio ou que está no o que está no particípio, né? E aí você fala uma coisa que está no particípio e aí fica difícil para ela associar, né? Então a pessoa, o emissor, né? Não, o receptor. Então isso aqui, ó, é um processo de ajuda no feedback do receptor. E ele precisa desse feedback principalmente quando está escrevendo para alguém lhe ouvir, lhe prestar atenção. Se você quer que alguém lhe preste atenção, só que você não conduz um tempo adequado para essa atenção, você não facilita esse processo. E aí você acaba precisando de corretores, né? Pessoas que conseguem colocar sinalizadores para para esses, para esses processos de ganhar atenção. Agora o gerúndio, o amarelo. Gerúndio. O gerúndio caracteriza-se pela terminação endo. Ele é variável, ou seja, apresenta sempre a mesma forma e pode exercer o papel de advérbio e de adjetivo. Advérbio e adjetivo. Há duas formas de gerúndio, simples e composta. Simples, escrevendo, e composta, tendo ou havendo escrito. Exemplo: estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei.
estava falando, estava falando. Acenando, disse adeus. Então, acenando, quer dizer alguma coisa que está está acontecendo, né? Está em andamento. Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. É... Processo de ação. Não é um processo da ação acontecendo. Então, se a gente está acontecendo alguma coisa, quando a gente está andando, o que que acontece? Que acontece que nós não podemos fazer nada, né? Não podemos mudar a atenção. É porque nessa associação do sinal amarelo, quer dizer que a gente está esperando o sinal verde. Se a gente está esperando o sinal verde, se a gente perder a atenção, mudar a atenção ou receber a atenção de outra coisa, a gente vai perder, né, o momento de fazer o particípio, né, de levar ao particípio. Então ele significa isso. Gerúndio. Então a gente está acontecendo. Se a gente está acontecendo, é bom que a única coisa que mude o acontecimento é algo que vai dar andamento a esse acontecimento. E aí a gente tem o particípio que dá, que é o cara para isso. Particípio. Então, ó, você tem o bolo, você tem o enfeite do bolo, né? O bolo em si, nós cantando parabéns e nós repartindo o bolo. Particípio. Finalmente pode ser regular e irregular. Pode ser regular ou irregular. Com 2 R's. Irregular. Particípio regular se caracteriza pela terminação ado e ido. Ado e ido. Exemplo: tinha fritado batatas para jantar. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. A água tinha sido benzida há minutos. O particípio regular e irregular pode exercer o papel de adjetivo. Exemplos: adoro batatas fritas. Particípio irregular pode exercer o papel de adjetivo. Então, isso aqui. Papel de adjetivo. Aqui, tudo é aceito com carinho. Bebeu água benta. Bebeu água benta. Pelo fato de apresentar mais do que uma forma, o particípio é classificado como verbo abundante. Importa referir que
Nem todos os verbos apresentam duas formas de particípio. Por exemplo, aberto, coberto e escrito. Então, nem todos os verbos eles apresentam duas formas de particípio. Por exemplo, aberto, coberto. Os verbos apresentam. Importa referir que nem todos os verbos apresentam duas formas. Ah, tá. Duas formas de particípio. Regular e irregular. O que eu ia falar mesmo? Pelo fato de apresentar abundante, nem todos os verbos. Sim. Então, o que acontece? Nós estamos falando de verbos, né? E quando a gente tem um verbo com função de adjetivo, muito provável que esse verbo ele seja irregular e esteja no particípio, né? A gente está falando de verbos. Então, verbos no gerúndio, verbos no particípio e verbos no infinitivo, eles vão ter essas colocações, uma vez que o verbo ele é, ele suspende-se uma informação por uma ação. Então você emite uma ação aqui, ó. E aí essa ação, ó, emitida, ela vai fazer o desimpulso de encontro por efeito nessa corda, nessa tensão verbal. E aí depois que ela chegar aqui, ó, e bater, ó, tocar aqui, ela vai fazer assim, ó. Ela vai transmitir a sinal. E essa transmissão de sinal, ela vai causar esse efeito de busca sobre a forma nominal do sinal a encaixar. Então, qual forma nominal esse verbo se encaixa? Ele está no infinitivo, ele está no gerúndio ou ele está no particípio. E aí a gente vai ligar esses cabos aqui e vai continuar essa tradução dessa mensagem ou a decomposição desse campo harmônico desse agente emissor. É basicamente isso. Então, acidente acontece todo momento. A dificuldade de interpretação às vezes se dá até mesmo por causa do emissor. A gente tem emissores em buscas de aprimoramento e experimentos de técnicas de emissão que às vezes nos faz acidentar mesmo, né? Então esses acidentes às vezes não é culpa do receptor, não é culpa da capacitância de recepção dele, mas às vezes sim é culpa do trajeto, é culpa do emissor, não do receptor. O receptor ele é o carro em andamento. E aí o carro em andamento ele depende para andar bem e se associar bem nessa passagem. Ele precisa dos sinais, ele precisa da pista, das qualidades desse complexo tudo, né? Então, às vezes, muitas das culpas que a gente busca culpado, né, exigem muito para encontrar um ocupado de verdade, né? Existe muitas minúcias, muitas divisões dentro desses quadros de esperar reações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes as pessoas elas se culpam, mas elas tomam um privilégio, né? Como se elas realmente fossem culpadas dos danos que elas têm ou elas fossem capazes de serem culpadas.
Ora, você não tem culpa de nada, de você de ser sim ou não. É muito improvável que a culpa de um processo que não queria que acontecesse fosse sua, né? É muito improvável, né? A porcentagem de culpa nesse relato é sempre muito pequena, dentro desses processos de dependência, de comunicação, de passagem. Até por isso eu acho muito deselegante você esperar provas, principalmente esses modelos de provas que a gente tem hoje, para julgar o nível de entendimento intelectual e de capacitância de resolução lógica, em um dado momento para os personagens que querem vagas nas academias. Eu acho isso uma idiotice, porque todos precisam de academia. Essa é uma resolução sociocultural de um país. E não importa se tem ou não tem vaga, isso não é uma importância, isso é uma necessidade. Então, essa questão de divisão e de importância para julgar alguém é deficiência. É uma vergonha para o nosso futuro quando a gente conseguir relações sociológicas, socioambientais para poder resolver isso. A gente vai olhar para o passado e vai ver o quanto idiotas e ignorantes nós somos com a nossa classe de seres, a nossa regência. É uma idiotice você pegar e esperar é, a possibilidade de alguém que precisa, é uma resolução, é uma necessidade acadêmica, né? E você colocar ele em sacrifício de demandas por ter que dividir, né, as oportunidades. E, ai, cara, nossa, eu fico de uma forma apelativa que é pior que ser envenenado, porque é um drama assim que é triste, é muito triste a forma dessas consolidações e distribuições de educação, né? Porque sacrifício, todo mundo está se sacrificando, né? A gente precisa de encontrar soluções para as realidades socioeconômicas, para as pessoas que vivem, né, nesses acordos, porque esse que é o problema. Não, é você conseguir uma estabilidade socioeconômica. Então a gente fica desviando, criando caminhos para desviar o problema. Mas o problema é esse, o problema não é da capacidade do aluno ou da necessidade dele escolher. Ele já escolheu, né? Quer ou não quer estudar. Você quer ou não quer. O resto tem que ser fornecido, né? É mais ou menos assim. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!